Paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã. E dentro dessa disciplina, nós trabalhamos também uma ciência auxiliar, que é a ciência da religião. E nós vamos começar a introduzir o material científico dessa nova ciência, porque é uma nova ciência. Ela, na verdade, estava dentro da teologia e agora a ciência tem retirado da teologia o estudo específico da religião como um aspecto sociológico. Nós vamos explicar isso mais adequadamente à frente. Mas esteja a perceber, esta é a disciplina Apologética Cristã do curso de bacharel em teologia. E este AVA é o primeiro AVA da aula dupla 3 e a primeira parte da aula 5. O tema desta aula dupla, que é a aula dupla 3, é conceitos da ciência da religião para a apologética. Então nós vamos buscar nessa aula dupla conceituar alguns temas, alguns assuntos para auxiliar na construção da nossa apologética. Você pode até não aceitar a proposta da ciência da religião, mas em geral a ciência da religião tem sido construída por nós cristãos, apesar de alguns não cristãos de outras religiões estarem trazendo também material que para nós também é interessante porque é material de estudo. Afinal de contas, a religião é uma realidade que não é só o cristianismo. Ela está na raça humana. Mas isso nós vamos falar mais à frente. Vamos entrar então na apresentação dos temas dessa disciplina, dentro da apologética cristã, considerando conceitos. Começando com conceitos do que é religião e seitas. Nós vamos trabalhar isso detalhadamente, porque é importante que você tenha uma consciência e uma percepção de que esses termos têm conceitos diferentes. E muitas vezes, porque algumas pessoas consideram os conceitos diferentes, as conversas não funcionam. A sua apologética não atinge o objetivo, porque o outro pensa que o conceito é outra coisa. Então você precisa de considerar quais são os conceitos, inclusive dos grupos, que você busca apresentar um discurso apologético. Vamos lá para a definição de religião, a definição de seita e a definição de heresia, que pode ter conceitos diferentes, como eu disse. Tudo isso nós vamos buscar dentro da ciência da religião, claro, considerando, é óbvio, a teologia. A abordagem da apologética aplicada ou na prática será estudada por duas disciplinas, que nós teremos aqui na Logos, que é as religiões comparadas e a história das religiões. As religiões comparadas terão duas disciplinas. Religiões comparadas em Angola e religiões comparadas no mundo. Então nós decidimos fazer essa divisão, no nosso currículo. Mas o estudo é religiões comparadas, que em algumas faculdades teológicas chama de seitas e heresias, ou religiões e seitas. Alguns dão nomes diferentes, mas basicamente é o estudo das religiões comparadas. Comparadas entre si, mas basicamente através de uma apologética cristã, ou seja, uma comparação do cristianismo com o restante das propostas religiosas que existem no mundo. Agora, a história das religiões é o estudo da história, quer dizer, o que aconteceu. Nós vamos ver depois. Mas, especificamente a religião, em todos os seus casos em Angola, nós trataremos na disciplina que é religiões comparadas em Angola, ok? Aí nós vamos estudar os casos de Angola. Os casos religiosos em Angola
que muitos tratam como fenômeno religioso, e em parte o é, mas é mais que um aspecto psicológico. E aí nós vamos entrar numa abordagem conceitual do que é fenômeno religioso e religião. Porque é mais do que um aspecto psicológico, individual. Ele é sociológico, ou seja, ele é de grupo. Apesar da confusão teórica que as pessoas têm sobre o assunto, vamos tentar descortinar essa matéria, que é religião, usando o material da ciência da religião. Com isso, queremos distinguir termos como religião, fenômeno religioso, seita, heresia. Qual é o seu conceito? Quando você ouve essas palavras, o que você pensa? Né? Você tem um conceito para isso? Você entende que existem conceitos diferentes na cabeça das pessoas? E que a Bíblia não fala religião é, fenômeno religioso é, seita é, heresia é. Não, a Bíblia não fala. Isso somos nós que interpretamos, inclusive, a Bíblia para criar conceitos. Mas isso faz parte da nossa linguagem, da nossa interpretação, do nosso discurso, da nossa comunicação. Bom, mas para fazer conceitos gerais, nós vamos distinguir, então, esses termos e também conceitos específicos de cada um. Que eu gostaria que até o final dessa disciplina você soubesse conceituar pelo menos esses 4 termos: religião, fenômeno religioso, seita e heresia. Vamos lá. A verdade é que as pessoas têm vários conceitos sobre os temas. E isto confunde e dificulta a conversa entre a igreja e o mundo. Porque às vezes a igreja está falando de um jeito e o mundo está pensando de outro. A igreja está falando que religião é uma coisa e o mundo pensa que religião é outra coisa. Então, para você atingir o mundo, você tem que entender como o mundo pensa que religião é, para você, então, ampliar o pensamento deles ou entrar no pensamento deles e reformular. E isso, inclusive, como eu estou falando aqui nesse slide, pode ser uma confusão até dentro da igreja. Porque às vezes dentro da igreja tem pensamentos diferentes acerca desses conceitos. E aí os nossos discursos, eles travam no meio conceitual. E às vezes nós pensamos e acreditamos na mesma coisa, só que nós temos conceitos diferentes. Vamos buscar então uma conceituação científica, sem esquecer ou deixar de lado, é claro, os aspectos teológicos que são também científicos. Porque a teologia também é parte da ciência humana. Eu sei que alguns países como Angola podem não reconhecer de forma legal, mas reconhece de forma natural, ou seja, cultural, popular. Né? É reconhecido que a teologia é uma matéria científica. Mas não há religiões somente em Angola. Elas são da humanidade. Isso é claro, isso é óbvio, todos nós sabemos. E algumas dessas religiões que estão no mundo não terão uma atuação forte, ou não têm uma atuação forte dentro de Angola. Algumas nem têm atuação nenhuma em Angola. Nós estudaremos os 9 principais religiões mundiais na disciplina do 3º ano, né? Provavelmente vai ser no 3º ano, mas ainda dentro desse curso de bacharel, né? Que é a história das religiões e as religiões comparadas do mundo. E no ano que vem estudaremos o que tem relação com Angola, ou seja, no 2º ano, mas pode ser ainda nesse ano. Depende da forma como a coordenação pedagógica construiu o curso. Mas você terá isso. Bom, mas olhando para as religiões mundiais, nós temos as religiões da China e da Índia, que são religiões que hoje agregam o maior número de pessoas. Porque a China e a Índia são os países mais populosos do mundo. E como o nosso objetivo é atingir o mundo, se o mundo está em grande quantidade na China e na Índia, é óbvio que existe um grande número de pessoas a ser alcançados dentro das religiões que atuam na China e na Índia. Veja, na Índia nós temos o hinduísmo,
o budismo, o jainismo e o sikhismo, né? Na China nós temos o confucionismo, o taoísmo e também temos o budismo. Nós não colocamos aí, mas ele é também muito forte na China. Mas mais especificamente, saiu da China o confucionismo e o taoísmo. Apesar do mundo comunista tentar tirar a religião, ele não conseguiu tirar a religião da China. E nós temos o judaísmo, que tem aspectos fortes de impacto do mundo, mas que estão com um grupo pequeno de pessoas. Né? Veremos algo dessa religião em relação a Angola, que tem um impacto em Angola. Outras religiões mundial já falaremos na disciplina Religiões Comparadas no Mundo e História das Religiões. E tem o islamismo, que nós veremos panoramicamente, essa religião, por causa da sua forte relação com Angola. Inclusive eu tenho um material que é o meu livro, O Islamismo em Angola, que está disponível na Amazon e talvez em algumas livrarias de Angola, né? Na Amazon em e-book. Você pode procurar, eu faço um estudo específico sobre Angola, inclusive a minha tese de doutorado, ampliada, é claro, para a realidade de livro. E nós temos o espiritismo, né, com a nova era, o esoterismo, a feitiçaria, a bruxaria, o animismo, que inclusive é a base das religiões tradicionais de Angola, e que deve ser estudado, inclusive dentro da disciplina Religiões Comparadas em Angola. Agora vem a pergunta: por que tratar de apologética e as religiões? Porque a defesa está ligada principalmente a falsas religiões e heresias. Essa é uma realidade. A apologética vai estar totalmente ligada à realidade das religiões e das heresias. Por isso seremos práticos nessa disciplina, e a apologética em si será o estudo dos grupos, além do material do fascículo, que é básico, que você precisa. Então veja, pegue o seu fascículo, peça, se você não tem, você deve ter, dessa disciplina, estude, né? Faça os seus trabalhos, que o professor quis falar com você, e se você quiser se aprofundar, podemos criar um grupo de apologistas na Logos. Mas isso depende dos alunos, de vocês. Seria a ideia de um projeto acadêmico com reuniões paralelas e independentes. Mas isso só depende de vocês, seja do modular, seja do intensivo ou qualquer outro curso que esteja a utilizar essa AVA. Você pode procurar, né, a sua coordenação pedagógica, o seu professor, uma área da Logos, talvez a chancelaria pedagógica, e fazer essa proposta. Agora nós vamos começar os estudos de bases conceituais e depois o estudo dos casos. Então, uma coisa é estudar o conceito, a outra coisa é estudar o caso. Eu preciso de conceitos bem definidos para construir um discurso, mas tem que ser conceitos considerando o contexto. Se eu estou discutindo dentro da igreja, eu tenho o contexto da igreja. Se eu estou dentro de uma academia, de uma escola, se eu estou no meio político, se eu estou dentro da mídia, na televisão, na rádio, que eu tenho um grupo mais heterogêneo, eu tenho que considerar conceitos e construir o meu discurso dentro da realidade contextual. Amém? Então, que Deus abençoe você. Este é, sem dúvida, um estudo do fenômeno religioso em Angola, apesar de ser a apologética cristã a nossa disciplina. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, iniciando esta aula dupla, em que nós vamos tratar acerca dos aspectos conceituais dentro da ciência da religião, mas como apoio à construção do nosso discurso apologético. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.